Após sofrer por anos sendo perseguido pelos americanos, Hulk decide ir para longe dos Estados Unidos e vai parar em Israel. E acaba se deparando com um grupo de terroristas que o deixa muito nervoso. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos uma história de um dos heróis mais fortes do universo Marvel, Hulk, Terror na Terra Prometida. A história possui o roteiro de Bill Mantlo, desenhos de Sal Buscema e editor-chefe Jim Shooter. Foi publicado em 1981 e corresponde à revista O Incrível Hulk, volume 1, número 256, e um pequeno prelúdio da edição 255. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Prelúdio. Depois de passar por inúmeros inconvenientes em várias partes do mundo, Hulk decide procurar por um lugar onde poderia ficar sozinho e ter um pouco de paz. Entretanto, em sua última passagem pelos Estados Unidos, Bruce Banner, na tentativa de escapar de um guarda, quase foi morto em um acidente. Porém, no último momento, o mesmo se transformou em Hulk, impedindo de ser estraçalhado por um trem. E os civis presentes ficaram apavorados. E com todo aquele caos, o poderoso Thor apareceu para apaziguar a confusão e uma batalha de gigantes aconteceu. E depois da troca de porradas, Hulk, que já estava cansado de ser perseguido por todo mundo, decidiu entrar em um barco clandestinamente na esperança de ser levado por um lugar mais tranquilo e longe de tantas pessoas que o odeiam. No entanto, o navio se dirigia justamente para Israel, que na ocasião se encontrava em constante conflito. Ou seja, Hulk estava se dirigindo para um lugar onde ele não iria encontrar a paz que ele procurava. O fim da Base Gama. Em uma comissão de inquérito do Congresso, o coronel Glenn Talbot, que é o atual comandante da Base Gama, sofria uma sessão de perguntas e contestações referentes à sua incapacidade de capturar o Hulk durante vários anos. E Talbot tenta se justificar dizendo que, independente dos resultados ruins, o Hulk continua sendo uma grande ameaça nacional. Entretanto, um dos membros da comissão informa que já tem ouvido essa mesma história há anos, desde a época em que seu antecessor, General Thaddeus Ross, comandava a base, que inclusive até sofreu um colapso nervoso durante o processo. Com isso, o coronel começa a se exaltar, dizendo que o General Ross despendeu parte de sua vida perseguindo o Hulk sem muito auxílio de verbas do governo. E o congressista o aconselha a diminuir seu tom de voz para não ser suspenso por desacato. Em seguida, um slide do projeto Pele Verde da base anterior aparece no telão e o militar, que não aguentava mais se controlar, diz que a base anterior era antiquada e não se comparava à base atual, pois o projeto tinha o objetivo de encontrar uma cura para o Hulk ao invés de abatê-lo. Desse modo, a senadora aproveitou para jogar na sua cara que nem para isso eles foram eficientes. Então, novamente, a imagem no telão muda e vemos o Dr. Leonard Samson, que é mencionado unicamente para desprestigiar mais uma vez a Base Gama, dizendo que a única coisa que eles fizeram foi transformar um respeitado psiquiatra em um brutamonte de cabelos verdes. Mas Talbot argumenta que o médico da foto ficou exposto à radiação gama por vontade própria e sem autorização. Porém, tal argumentação serviu apenas para a senadora usar contra ele mesmo, rebatendo que isso só prova o quanto a base é desorganizada.
e todo o dinheiro investido está sendo gasto inutilmente. Com isso, o militar fica sem resposta e os membros da comissão ficam ainda mais convencidos de que a base deve ser fechada permanentemente. Contudo, a sessão é suspensa até o dia seguinte antes da decisão ser tomada. Enquanto isso, naquele mesmo local, duas pessoas que estavam assistindo o processo conversam sobre o ocorrido. O grande amor da vida de Bruce Banner, Betty Ross, e o seu melhor amigo Rick Jones. Uma semana depois, todos os meios de comunicação da mídia divulgam a grande notícia a respeito da decisão do Congresso que foi de suspender toda a verba da base Gama. Desse modo, algumas pessoas que se envolveram com o Hulk de alguma forma se perguntam o que irá acontecer a partir disso. Assim como Rick Jones, que ao ler o jornal ficou na dúvida se realmente o incrível Hulk finalmente irá deixar de ser perseguido. E Betty Ross, que assim que soube da notícia pegou seu avião particular e enviou um exemplar do jornal junto com medicamentos e suprimentos para o vale que é habitado pelos mutanoides, uma raça de seres híbridos conhecida por poucos humanos. E o objetivo de enviar o jornal junto com os suprimentos é devido a um homem chamado Fred Sloan que atualmente está vivendo naquele local, pois o mesmo está escrevendo uma biografia sobre o Hulk. Depois vemos a base Gama e dentro dela o Dr. Leonard Samson dá a notícia para o General Ross que atualmente é seu paciente, pois dentro da base Gama existe um hospital. E durante o comunicado o mesmo diz que o Congresso acabou de destruir o seu último sonho e agora só lhe resta a aposentadoria. Depois, nos corredores da base, outros membros que trabalham no projeto também ficam chateados com a desanimadora informação. E naquele mesmo instante, o vice-presidente confirma a decisão do Congresso para o coronel e pede desculpas pela notícia ter se espalhado antes do comunicado oficial ter chegado até ele. Depois, ao desligar a ligação, Talbot pega uma arma em sua gaveta e promete a si mesmo que não irá descansar até que o Hulk esteja morto, independente de qualquer decreto. A triste guerra. Enquanto isso, em outro continente, o barco que carregava a criatura citada chega até o porto da cidade israelense de Tel Aviv e o capitão, que não tinha a menor ideia de sua carga extra, pede para seus homens descarregarem o navio. Desse modo, as escotilhas são abertas e o descarregamento inicia. Contudo, Bruce Banner, que se encontrava dormindo, ainda não havia percebido que estava prestes a ser descoberto. Então o guincho prende a carga onde se encontrava o clandestino e começa a subir. E com o movimento, Bruce acaba acordando e percebe que está em volta de uma rede que está sendo puxada. Com isso, ele pensa que estão querendo prendê-lo e começa a ficar nervoso. Dessa forma, a carga começa a se mover sozinha e o operador da máquina informa que tem alguma coisa muito forte se movendo na carga, como se estivesse possuído pelo demônio. E não demora muito para a carga explodir. E como já era esperado, o homem que estava fraco de fome se transforma em um monstro de pele verde super forte. Com isso, um alvoroço inicia e todos ficam apavorados. Diante disso, uma policial que se chama Ruth Ben-Sarah, que estava próxima dali, pega seu comunicador e informa aos seus superiores. Contudo, o exército israelense, que já havia sido informado, aparece para ajudar e abre fogo contra o monstrengo. Mas os tiros são inúteis contra a criatura e a corrente quebra. E quando ele vai para o chão, começa a se aproximar dos soldados, mesmo tomando vários tiros.
E quando um deles solicita apoio de tanques, a policial Ben Sarah, que estava escondida atrás dos sacos próximos do Hulk, começa a trocar de roupa dizendo que irá impedi-lo, pois está com medo dos tanques destruírem a cidade e está confiante de que irá conseguir resolver o problema de forma mais sutil, pois a mesma é uma heroína que serve ao seu país. No entanto, Hulk, que é muito espaçoso, acaba esbarrando nos sacos e a policial leva a pior antes mesmo de colocar seu uniforme. E perde os sentidos com a pancada. Enquanto isso, o Gigante Verde continua destruindo tudo, deixando a tropa indefesa. E depois de aparentemente deixar todos os homens desarmados, Hulk pergunta se os soldados irão deixá-lo em paz e o comandante daquele pelotão começa a atirar nele mesmo sabendo que será inútil. Mas o monstro o pega pela roupa e o informa que nada pode feri-lo e o aconselha a deixá-lo em paz. E depois que o larga no meio daquele ambiente todo destruído, Hulk segue seu caminho, e o militar, apesar de não ter sido ferido, ficou arrasado pela humilhação que sofreu. Poucos minutos depois, a policial que havia desmaiado volta a si e fica revoltada ao ver o lugar todo destruído. E ao perceber que o exército foi posto fora de ação com a derrota que sofreu nas mãos da criatura, ela se sente na responsabilidade de deter o monstro esverdeado sozinha antes que ele destrua a cidade inteira. Porém, não vai fazer isso como a policial Ruth Ben Sarah, e sim como Sabra, a super-heroína de Israel. E para quem não sabe, a palavra Sabra designa o nativo de Israel, além de também ser o nome de uma fruta típica que é doce por dentro e espinhosa na superfície para se proteger. Assim como a própria heroína, que usa uma capa de espinhos presa aos seus ombros. Enquanto isso, o poderoso Hulk, que se encontrava mais calmo, começa a se transformar em Bruce Banner novamente. E quando Sabra passa por ele, nem percebe que são a mesma pessoa. Pouco tempo depois, Bruce, que não fazia a menor ideia de onde estava, começa a explorar o local. E naquele momento ele presencia uma criança furtando uma melancia e o homem que foi roubado rapidamente anuncia o delito. E quando Bruce percebe que o menino não iria conseguir escapar, acaba ficando com pena dele e o ajuda a fugir, informando as pessoas que o pirralho foi para outra direção. E quando as pessoas já estavam longe dali, Bruce informa ao guri que ele não precisa mais se preocupar e se apresenta. Alguns minutos depois, o garoto o agradece dividindo a melancia com seu novo amigo que também estava morrendo de fome. E também informa que ele está em Tel Aviv. E durante a conversa, o guri diz que seu nome é Sarhad e também diz que Bruce é muito estranho. E quando o mesmo pergunta por quê, o moleque comenta que a maioria dos turistas que ele conheceu eram pessoas ricas que andavam com as carteiras cheias de dinheiro. Com isso, Bruce pergunta se ele é um batedor de carteiras e o pequeno informa que é muito difícil ser um árabe morando em Israel, pois o seu povo vive brigando com os judeus para serem os donos daquele país. Em seguida, ele se aproxima de um homem e pede esmola dizendo que sua mãe está sem comer há dias, e o educado senhor lhe dá algumas moedas. Depois, Bruce pergunta o que o garoto falou para o homem e o mesmo responde sobre sua mãe que está faminta. Em seguida, Sarhad diz que irá comprar mais algumas coisas para os dois comerem. E quando ele entra em uma lanchonete, Bruce começa a refletir sobre a vida do seu novo amigo e percebe que eles têm muito em comum, pois ambos não possuem qualquer tipo de segurança. Entretanto, pelo menos o menino não tem inimigos, e por isso não precisa se preocupar com qualquer tipo de perseguição. Desse modo, ele conclui que Sarhad tem muito mais chance de ser feliz. Entretanto, a lanchonete onde o menino estava explode. Ao ver o local reduzido a ruínas, Bruce começa a se desesperar
E os causadores do desastre começam com um discurso informando que, em nome da soberania árabe sobre aquelas terras, eles estão retribuindo o mal que os israelenses causaram ao seu povo. Com isso, Bruce percebe que aqueles malditos são terroristas, mas continua procurando por Sarhad. E quando o encontra caído no chão, fica ainda mais estarrecido. Então os terroristas se preparam para agir antes do exército israelense aparecer. Contudo, um rugido amedrontador é emitido. E antes dos terroristas pensarem em reagir, um gigantesco ser de pele verde já chega dando porrada em todos eles. Naquele instante, a heroína de Israel aparece e erroneamente associa que Hulk é aliado dos terroristas e começa a distribuir vários espinhos energéticos paralisantes em todos eles. E quando ela percebe que as picadas só fizeram efeito nos terroristas, fica impressionada com a resistência do monstro verde, mas continua atirando os espinhos nele. Contudo, Hulk consegue se aproximar dela e lhe dá um tabefe. Porém, o tapa não foi tão forte, pois os espinhos mortíferos o estavam enfraquecendo. Com isso, Sabra percebe que os seus ataques já começaram a fazer efeito e continua enchendo o monstro com suas ferroadas. Entretanto, Hulk continua de pé, e Sabra diz que a quantidade de espinhos que ele recebeu poderia derrubar um batalhão inteiro. Então o Gigante Verde tenta pegar um ônibus para arremessar nela, mas só consegue virar o veículo devido ao efeito das picadas. Então a heroína continua atirando seus espinhos e o Colossal finalmente começa a ficar zonzo. Porém, ao ver o corpo de Sarhad caído no chão, sua desorientação começa a se estabilizar. E o pobre ser começa a se lembrar que o garoto que está caído lhe deu comida e eles ficaram amigos. E como agora ele está morto, Hulk fica pensando que foi para aquele lugar para fugir de luta, mas tudo que encontrou foi mais luta. E com isso fica pensando que talvez não exista paz no mundo. E quando Sabra se prepara para atacar o gigante sem ter ideia de que a raiva do monstro estava anulando os efeitos dos espinhos, toma uma bordoada que a manda para longe. E para a sorte da heroína, sua queda é amortecida por alguns policiais israelenses que apareceram naquele momento. Com isso, Hulk pega o corpo de Sarhad e dá um salto para longe dali, avisando para ninguém ir atrás dele. Desse modo, a heroína fica confusa por não entender o motivo dele ter levado o corpo de um simples garoto que morreu na explosão. Em seguida, ela diz que os terroristas já foram presos e pagarão pelos seus crimes, mas ainda assim não se dá por satisfeita, pois jamais irá aceitar que uma criatura fique impune depois de aparecer em seu país espalhando pânico e parte em busca dele. Depois de um tempo acompanhando os saltos do monstro que a levou até as fronteiras com a Jordânia, a perseguição termina. Com isso, Sabra novamente se prepara para atacá-lo, e quando ela pousa, começa a acusá-lo de ser cúmplice dos terroristas e de ter matado o garoto. Ao ouvir aquilo, Hulk da sua forma a chama de mentirosa e informa que o menino era seu amigo, e que o coitado só morreu porque os dois povos só querem possuir o país e ninguém quer repartir a terra. E com lágrimas nos olhos, ele lamenta que seu único amigo daquele lugar agora está morto por culpa daquele conflito e dá um grito de lamentação. Em seguida, ele diz que foi até aquele lugar para encontrar paz, mas descobriu que ali só existe guerra e vai embora.
Com isso, Sabra se prepara para ir atrás dele como qualquer militar cumpridor de seu dever faria. No entanto, ela também é uma mulher com sentimentos e emoções. E ao perceber que foi o Hulk que a fez olhar para aquele menino árabe como um ser humano, ela se ajoelha e lamenta pelo que aconteceu. E a grande ironia daquele ocorrido é que justamente um ser considerado um completo selvagem que despertou nela o senso de humanidade. Ou seja, as palavras de um monstro tocou seu coração e a fez chorar por uma criança inocente. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Hulk, Terror na Terra Prometida. É uma narrativa que, além de ser muito triste por mexer com a emoção do leitor, também é uma crítica sobre o conflito entre Israel e Palestina que acontece há décadas. E por mais que essa história tenha sido publicada há 40 anos atrás, continua muito atual. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.